Bom, pessoal, hoje é um domingo, agora são 2h12 da tarde e no vídeo de hoje eu resolvi fazer mais um vlog aconchegante, mas como vocês viram pelo título desse vídeo, o livro que eu estarei lendo é uma escolha assim meio peculiar, mas nem tanto, porque eu já comentei algumas vezes no canal que eu gostaria de ler esse livro, que é o quê? O Crepúsculo, né? Ou Twilight, da Stephenie Meyer, que é um livro assim que tem muitos fãs, tem muitos haters, mas por que eu decidi ler esse livro hoje? Porque aqui onde eu moro está com um clima muito nublado, muito chuvoso, bem aquela coisa meio cozy mesmo, aconchegante, e sempre que eu vejo o filme, porque o livro eu li pela primeira vez quando eu tinha uns 13 anos, eu não lembro de muita coisa do livro em si, mas sempre que eu vejo o filme, eu sinto toda essa vibe, é a vibe da cidadezinha aqui da história, né, Forks, se eu não me engano, se não for Forks depois ao longo do vídeo eu vou me corrigir, mas eu sei que muita gente ama esse livro, eu não vou prometer que eu vou amar ele, mas eu também acho que eu não vou odiar. Eu acho que assim quando eu li com 13 anos, que gente, tem resenha no meu primeiro blog desse livro aqui, resenha escrita. Quando eu terminar de ler, eu quero voltar naquela resenha e ler um pouquinho dela com vocês, pra ver se as opiniões da Mayara de 13 anos pra Mayara de 21 mudou, com certeza, mas vamos ver. Talvez alguma coisa tenha se mantido igual. E na época que eu li, gente, eu lembro que eu não odiei, eu achei divertido. Já naquela época eu não amei também. Então vamos ver se isso vai mudar, se eu vou gostar mais, menos. Como vocês sabem, eu gosto muito dos atores do filme. Eu sei que eles não estão tão bons no filme do Twilight, eu acho também que eles não estão tão bons, mas eu acho que no geral é um filme muito confortável e gostosinho de assistir, né? Eu sei que muita gente também concorda com isso. Então é isso, essa vai ser a minha leitura de hoje. Estou bem animada, admito, e um pouco com medo, assim, gente, se eu não gostar e você amar esse livro, não tem problema, gente, a gente pode ter opiniões diferentes. Mas é isso, agora eu vou começar essa leitura pra aproveitar esse clima que tá por aqui hoje, eu acho que vai ser bem legal e eu espero que vocês gostem do vlog. Bom, pessoal, eu li o primeiro capítulo de Crepúsculo e pra minha surpresa eu tô gostando bem mais do que eu esperava. Eu tô achando muito essa vibe mesmo aconchegante, eu tô gostando bastante da narração da Bella, é uma narrativa muito simples, sabe? Do tipo, dela tá pensando assim, nossa, eu amei esse carro, aí logo em seguida ela fala pro pai dela, eu amei esse carro, tipo, é muito simples e é muito tranquila, é uma coisa assim que eu falo que é despretensiosa porque eu tô encarando o livro dessa forma, mas na verdade não é tão despretensiosa da parte da autora, sabe? Tem várias, assim, frases que são muito pretensiosas, ela faz ser uma coisa grandiosa, mas eu acho que na cabeça de uma adolescente, quando tá passando por tudo isso, é uma coisa grandiosa. Mas uma coisa que tipo, gente, o livro já começa... O primeiro, a epígrafe que eu acho que fala, né? É um trecho, gente, de Gênesis, da Bíblia. Então, tipo, a autora já começa com a Bíblia e tem umas frases muito assim. Mas eu tô gostando bastante, eu tô lendo dessa forma despretensiosa, né? Sem esperar que seja uma grande obra-prima, mas também sem também julgar o livro, achar o livro ruim. Eu não acho que ele seja um livro muito, muito ruim, não. Eu acho que ele é um livro ok. E é um bom livro, young adult, inclusive. Eu gosto da Bella. A Bella não é uma adolescente irritante, não sei se isso vai continuar ao longo da história.
Mas eu tô curtindo bastante, talvez porque ela é essa personagem mais introspectiva, introvertida, então eu me identifico um pouco com ela, lembro da Mayara mais nova também. E eu tô gostando bastante, tô gostando dela, assim, essa coisa misteriosa do Edward, que a gente sabe os motivos do porquê ele acha ela esquisita, tipo, não é nem que ele acha ela esquisita, é essas reações que ele tem a ela, né? O primeiro contato com ela, ele quer ficar longe dela, etc. E se vocês conhecem a história, você sabe o porquê, mas a Bella não sabe, aí ela fica toda frustrada. E eu entendo, sabe? Essa frustração dela, mesmo que seja um garoto que ela conheceu agora, porque ela acabou de mudar de cidade pra ir morar com o pai. Mas enfim, eu tô gostando, eu tô achando a cidade muito essa vibe aconchegante e eu vou continuar lendo. Aqui tá ventando bastante, tá nublado, mas o sol tá aparecendo de vez em quando, não tá bem forte, né? Adoraria que chovesse, que aí ficaria perfeito, mas tá legal fazer essa leitura no dia de hoje e eu vou continuar. Vai subir na cama? Não? É. Você escondeu debaixo da cama por quê? Ó, ela vai subir na cama já já. Tava miando pra entrar no quarto? Eu tô quase chegando na página 50. Eu vou ler mais um pouquinho e daqui a pouco eu vou fazer panqueca, porque me deu fome. Mas eu queria comentar duas coisas. A primeira é que eu tô gostando muito da relação da Bella com o pai dela. Eu tenho uma relação bem próxima com meu pai, né? Então eu acho sempre legal quando esse tipo de relação acontece. Olha isso, gente, pelo amor de Deus, pra chamar atenção. Ela não gosta quando eu falo com a câmera. Mas enfim, eu tô gostando bastante da relação dos dois. Eu gosto como eles têm personalidades parecidas e eles estão tendo que interagir agora, porque ela não morava com ele antes. E, gente, o Edward está finalmente... Ó, ó, ó! Gente do céu, olha, minha vampirinha. Essa aqui, ó, rasgou o livro. Que absurdo! Tirar de perto dela. Ela odeia quando fala com a câmera. Acho que eu já comentei isso algumas vezes. Mas... Ai, que dó do livro. Enfim, o Edward finalmente está falando com a Bella. Olha ali o monstrinho olhando. E agora eu fico distraída. Tava falando com a Bella e, gente, eu estou me sentindo muito Mayara de, sei lá, 15 anos lendo o livro Young Adult. E ficando toda boba com a personagem e o interesse amoroso interagindo. E tô achando fofo. E eu tô gostando muito mais desse livro do que eu esperava, principalmente porque os últimos Young Adults que eu li eu não gostei desse jeito. Então, enfim, eu vou continuar lendo e depois eu vou fazer panqueca.
sebo, né? Inclusive ainda tá aqui, R$5. E uma coisa que eu gostei dela, não sei se todas as edições de Crepúsculo são assim, é a mudança de fonte, dependendo do que tá acontecendo na história. Tipo, a fonte normal é essa aqui. Aí a Bella entrou, tipo, num site na internet pra ler sobre vampiros. E aí tem essa fonte meio acadêmica aqui, porque é um site meio acadêmico. E quando ela tá falando no e-mail com a mãe dela, é logo no começo da história, também tem uma fonte diferente. E não sei, me deu uma sensação muito nostálgica por algum motivo. Toda essa história tem uma sensação meio nostálgica. E é muito gostosinho de ler por causa disso. Ai, eu queria tanto achar pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver. Aqui, ó. É engraçado, porque é pra ser no computador, né? Que ela tá mandando a mensagem pra mãe dela, e-mail. E aí tem essa fonte meio de máquina de escrever, né? Parece meio carta. Então eu tô achando bem legal. Eu não sei se eu vou conseguir terminar esse livro hoje, gente. Eu tô na página 133. E o livro tem, tipo, umas 400 páginas. E já tá de noite. Mas vamos ver, eu vou continuar lendo até o final do dia, quem sabe. Se eu não terminar, eu provavelmente vou terminar nessa semana. E aí eu volto no fim do vídeo pra falar com vocês. Chegamos no clássico momento que a Bella fala que tinha certeza de 3 coisas. A primeira, que Edward era um vampiro. A segunda é que tinha uma parte dele que thirsted. Ai, gente, eu não sei a palavra, mas ele queria, tipo, eu não sei traduzir essa palavra, mas ele queria o sangue dela. E a última é que ela estava incondicionalmente, e a outra palavra eu não sei traduzir, mas ela estava apaixonada por ele. Bom, pessoal, não sei se dá pra perceber pelo meu rosto, assim, de cansaço, mas já é 11h43 da noite. Eu cheguei na página 218 de Crepúsculo e, levando em consideração que eu não sou a leitora mais rápida do mundo, eu tô feliz com a quantidade de páginas que eu li hoje, né, 200 e poucas páginas. Eu provavelmente vou continuar esse vlog, assim, eu não vou gravar
tão mais, eu acho, ao longo da semana, mas eu vou continuar até eu terminar. Então eu vou gravar algumas coisinhas enquanto eu leio pelos próximos dias. Amanhã eu tenho dentista, então não sei quando eu vou conseguir ler, mas eu vou terminar esse livro essa semana, eu espero ainda, e aí vocês vão ver a minha opinião final no vlog. Mas eu tô bem surpresa, porque eu realmente tô me divertindo muito com essa história. Eu tô gostando muito dos personagens principais, das interações deles individualmente, e eu tô achando muito divertido mesmo, sabe? Eu não esperava gostar tanto, até porque os últimos Young Adults que eu tentei, de fantasia inclusive, eu não consegui me conectar tanto. E eu tô me conectando com esse livro, com os sentimentos desses personagens, da Bella. Eu tô me lembrando muito da Mayara adolescente de um jeito assim muito nostálgico e carinhoso, então eu tô gostando bastante mesmo. Finalmente começou a chover, eu acho que eu gravei um pouquinho assim das gotinhas de chuvas na janela. Eu tava esperando o dia todo, ao contrário da Bella, que não gosta da chuva no começo do livro, mas depois essa opinião dela muda, né, quando ela percebe que o Edward só sai quando tá chovendo. Mas enfim, eu gosto muito de chuva, eu me sinto muito mais feliz, então eu fiquei bem feliz mesmo que começou a chover, e eu acho que amanhã vai chover também. Mas enfim, já devagando aqui na minha relação com o tempo, mas eu queria comentar só uma coisinha, que é uma coisa que eu fiquei refletindo quando eu tava lendo, que muita gente, quando relê Crepúsculo, né, tem muito essa questão de ver as problemáticas do livro, e o livro realmente tem problemáticas, eu acho super justo a gente conversar sobre elas, mas teve uma coisa que eu fiquei pensando, que lendo esse livro com 21 anos e assim, ignorando outras coisas, eu não vejo problema, agora assim, medo das reações, né? Conversem comigo nos comentários o que vocês acham sobre isso. Mas eu não vejo problema naquilo do Edward ficar, pelo menos até onde eu cheguei, né? Dele ficar observando a Bella, tipo, quando ela não tá vendo, aí depois ele conta isso pra ela. Eu sei que ele entra no quarto dela, aí eu já acho meio bizarro, não cheguei nessa parte, mas ele fica observando ela de longe, etc. Mas até o do quarto, gente, se você entra dentro dessa vibe da fantasia do vampiro, pra mim é super, tipo, ok. Pensando na fantasia do vampiro, tipo, gente, o cara literalmente vive comendo sangue de outras pessoas, sabe? No caso deles não, né, porque eles são os vampiros vegetarianos, dos animais, etc. Mas eu acho ok dentro da fantasia do vampiro, né? O problema é que essa autora decidiu que essa história tomaria lugar no ensino médio. Talvez fosse na faculdade, ainda seria problemático, né? Mas talvez um pouco menos. Mas aí ela vai lá, ela faz isso no ensino médio, e aí as meninas e meninos e qualquer gênero que leu esse livro vai ter essa noção que a pessoa que ela tem algum tipo de relação, se apaixona, etc., é ok pra ela fazer isso. Então, isso de ser uma pessoa que fica te observando e meio stalker, assim, né? Então eu entendo qual que seria o problema disso, mas levando em consideração isso que eu falei, de que eu sou uma pessoa de 21 anos que tá lendo esse livro e consigo ter discernimento pra saber que na vida real isso não seria legal, eu acho ok dentro do livro, né? Mas enfim, queria comentar sobre isso porque eu fiquei pensando sobre isso e eu fiquei muito... Gente, eu acho que eu fiquei umas 4 horas lendo esse livro sem parar, só ouvindo playlists. Eu acho que eu mostrei pra vocês aquelas playlists que é meio ambientação dentro da cidade, né, de Forks, e aí tem tipo a versão que é a casa do Edward, tem até do carro, gente, o carro dele, eu morro de rir, que a autora, ela quer deixar bem claro que o carro dele é um Volvo. Eu não sei, tipo, qual que era a coisa que os autores em Young Adults tinham, eu acho que isso sumiu um pouco, mas nessa época era muito assim, aquela coisa de deixar claro os carros que eles estavam dirigindo, para mostrar que, oh meu Deus, ele dirige um Volvo, e o Volvo era o carro. Eu acho que principalmente por causa de Crepúsculo virou essa coisa, principalmente em fanfic, gente, eu lia muita fanfic quando eu era adolescente, e tinha muita essa coisa do carro Volvo, eu acho que veio muito daqui. Mas enfim, é isso. Agora eu já vou ler mais um pouquinho antes de dormir, mas aí eu vou dormir porque amanhã eu tenho trabalho, né? Infelizmente não sou uma vampira rica que não trabalha, apesar, né, que o Carlisle trabalha. Mas enfim, é isso, gente. Até amanhã. Bom, pessoal, já é o dia seguinte desde que eu comecei esse vlog, né, segunda-feira. Agora já é 8 e pouco da noite, eu ainda não continuei a ler Crepúsculo, mas eu vou continuar agora, por isso eu queria fazer uma atualização. Hoje foi um dia complicado, porque às vezes eu comento aqui, né, que os dias e a vida são feitas de altos e baixos, e o pessoal costuma comentar que gosta quando eu mostro que nem tudo é tipo, mesmo que eu tô gravando um vlog aconchegante, não quer dizer que em outros momentos que eu não tô gravando, outras coisas não aconteçam, né? Coisas não tão aconchegantes e positivas, né?
Hoje eu fui num dentista e eu não tive uma experiência tão legal, que me deixou muito mal, e aí eu fiquei com uma crise de ansiedade bem ruim. E aí eu não consegui ler desde que eu cheguei e eu não consegui, eu fiquei meio que pensando sobre isso e na crise de ansiedade, né, tendo que lidar com a situação. E foi bem chato e aí eu queria falar um pouco com vocês, mas eu acho até que é por isso que eu me sinto tão, eu acho que abraçada mesmo pelo meu canal, por fazer esses vídeos, pelos conteúdos que eu consumo. É muito bom estar lendo um livro que é um livro assim leve, que não exige muito de mim e que não é um livro que eu vou sofrer extremamente com a história, provavelmente, pelo que eu sei da história. Então eu fico muito feliz de ter escolhido esse livro pra ler agora, e porque eu não esperava que eu ia passar por uma coisa chata hoje, mas aconteceu e eu fiquei chateada. E eu acho que eu encontro muito esse apoio, né, nesses conteúdos que eu consumo, eu me sinto muito acolhida, muito em casa, e o canal é uma dessas coisas também. Eu queria só compartilhar que eu vou continuar essa leitura agora, o clima por aqui continua bem Forks mesmo, bem essa cidadezinha do livro, né, aquele clima meio nublado, choveu um pouquinho ao longo do dia, eu tô bem feliz, porque eu fico muito mais feliz quando tá chovendo, mas é isso. Aliás, ignorem o meu espelho todo sujo, mas eu queria comentar sobre esse suéter aqui, né, que eu tô com ele desde ontem, né, eu troquei a blusa de baixo, gente, então está limpinho, porque não sujou ele e ele não esteve em contato com o meu suor, mas eu comprei esse suéter que fala? Colete, esse é o nome que eu tava procurando. Eu comprei na Renner e caso tenha uma Renner perto de onde vocês moram, eu recomendo, porque eu tava em busca de um desse há muito tempo e eu nunca encontrava um que eu gostasse de fato, e eu gostei muito desse, os cogumelos que me lembram muito Cottagecore e a cor que me lembra Dark Academia, então ele foi tipo perfeito. A blusa que eu tava ontem eu também comprei na Renner e não tava tão barato, admito, mas eu não sou uma pessoa que compra muitas roupas, então pra mim foi ok, mas às vezes vocês encontrem algo parecido em bazares também, mas eu amei, eu queria mostrar pra vocês, que eu achei muito, muito gracinha. Estou com ele desde ontem, ele é curtinho, ai, não sei se eu consigo mostrar pra vocês, mas com esse espelho, mas ele é bem tipo um cropped mesmo, sabe? Mas é isso, vou continuar agora. Bom, gente, eu não sei se dá pra ver que eu já estou cansada, mas eu passei boas horinhas lendo o Twilight, já é 11 horas da noite, eu tô na página 306, falta tipo umas 200 e pouquinhas ou umas 100 e pouquinhas páginas pra terminar, 190 e pouco, por aí, tem tipo umas 500 páginas o livro, né? E eu tenho mais algumas coisas pra comentar. Eu queria falar que eu tô surpresa, que eu tô começando a me interessar pela história para além do Edward e da Bella, o que eu não esperava tanto, porque assim, eu achei que eu ia ler esse livro e eu não ia eu ia gostar, tipo, eu achei que eu ia me divertir. Mesmo quando eu comecei a ler o livro e percebi que eu tava gostando bastante, eu não tava ainda me interessando pra continuar a saga, até porque hoje em dia eu tenho muito mais dificuldade em ler sagas de livros, né? Eu leio pouquíssimas, eu gosto muito mais de ler livro único. A única que eu tô lendo além dessa, eu acho que é tipo O Senhor dos Anéis, Os Garotos Corvos, que eu meio que dei uma pausa no segundo livro, mas enfim, eu tenho meio essa coisa mais, eu não leio muitas sagas literárias mais. E essa daqui, gente, eu tô começando a ficar curiosa por algumas coisas da história que a autora vai citando e, tipo, por exemplo, por que que o Edward tem esse negócio com a Bella? Eu não assisti os outros filmes, então eu não sei, né, só por que que ele não consegue ler a mente dela, mas ele consegue de todas as outras pessoas? Por que que a Bella sente essa necessidade também de estar perto dele? Eu imagino que isso tenha respostas, eu espero, né, senão vai ser muito decepcionante se eu continuar mesmo lendo. E eu tô muito interessada na Alice, né, na Alice, porque ela não sabe, né, de onde ela veio, ela não sabe a história do passado dela antes de ser vampira, né, a história dela como humana. E eu tô muito curiosa sobre isso, sabe? Ela é uma personagem que eu sempre tive curiosidade, porque eu acho ela linda no filme, e as roupas, e o cabelo, etc. Todo mundo, eu acho, né, que viu o filme é apaixonado por ela. E eu sempre fiquei muito curiosa, e agora eu tô muito curiosa pra entender melhor a personagem. Ai, tá chegando, tipo, um dos meus capítulos favoritos, porque assim, eu li esse livro, mas não lembro de nada, mas eu falo favoritos porque eu gosto muito dessa cena
no filme e eu tô animada pra ver como isso vai acontecer, que é o próximo capítulo, que é quando a Bella vai conhecer a família, né? Ela vai ir na casa do Edward e aí teve jogo de beisebol, que eles jogam lá e é super famosa a cena do filme. Eu preciso muito rever o filme, porque outra coisa, eu tô gostando mais do Edward e da Bella do livro. Do filme eu gosto bastante, eu acho eles legais, mas o filme é um pouquinho mais cringe, a relação dos dois. Aqui eles vão se desenvolvendo essa relação com mais calma. Inclusive, eu tô adorando essa coisa meio de rotina que a gente sente com a história, uma familiaridade que vai se construindo. E todo dia a Bella indo pra escola e falando com o Edward, etc. Eu adoro esse tipo de história que é bem rotineira mesmo. Eu acho que eu sou uma pessoa muito de rotina, então eu me identifico, eu sinto conforto nisso, né? E o que eu ia falar é que eu tô achando muito legal porque a Bella no livro, ela é muito menos sarcásticazinha, ela não tem o senso de superioridade que ela tem no filme. E eu não desgosto disso no filme, mas eu tô gostando mais dela aqui. Eu acho que ela é bem menos egoísta, sabe? Ela é um personagem muito tentando fazer as coisas pelos outros e tal, e eu gosto disso nela, eu gosto de acompanhar a mente da Bella. Uma coisa que eu achei engraçado, que eu não lembrava do filme, se eles fizeram isso no filme, é que o Jacob, ele é mais novo que a Bella, tipo, uns 2 anos, se eu não me engano. E eu não lembrava disso em relação ao filme. Então eu achei engraçado e meio, sei lá, esquisito como eles vão desenvolver isso. Porque eu sei que ele se apaixona por ela, etc. E, sei lá, esquisito. Eu sei que é só 2 anos e a partir de uma certa idade fica menos diferença. Mas agora que ela tem, tipo, 17, eu acho que ele tem 15, eu acho meio esquisito. Mas é isso, eu acho que é isso que eu tinha pra comentar por enquanto. Gente, eu adorei que eu tava olhando essa edição com mais cuidado e ela é de 2008, é muito tempo. Eu sei que eu tenho livros muito mais antigos na estante, mas mesmo assim, 2008 é muito nostálgico dos anos 2000 isso aqui, né? Nossa. E, inclusive, gente, aqui nessa edição tem Twilight Discussion Questions, que são perguntas que você pode discutir sobre a história. Depois eu vou ler depois melhor com vocês algumas que eu achei interessante, mas é como se você separasse esse livro pra ler num clube de leitura, fazer uma leitura conjunta, e eles dão umas ideias de perguntas que você poderia se fazer sobre a história, né? Conversar em grupo sobre ela. Mas é isso então, eu não sei se eu vou ler muito mais hoje, talvez só esse capítulo dos Cullens, né, deles se encontrando com a Bella, porque eu tô animada, mas é isso, tô cansada. Essa semana no estágio eu tô tendo que fazer muita edição de vídeo, né, porque eu não comento tanto, mas no meu estágio eu trabalho mais com edição de vídeo, mas eu faço outras coisas de social media também, né, e essa semana tá bem focado, desde semana passada, na verdade, na edição de vídeo, e é bem cansativo pro cérebro, né, pro olho, principalmente, que eu fico muito focada naquilo, e aí eu fico cansada mais fácil. Nossa, a noite passada eu tive vários pesadelos também, porque eu acho que minha mente não conseguia descansar. Mas é isso, então. Provavelmente vou voltar amanhã, porque eu não terminei o livro ainda, né, esse vlog vai ficar enorme, espero que vocês gostem. Bom, pessoal, eu finalmente terminei Twilight. Não vou aparecer agora porque, né, não estou muito apresentável, digamos. Mas eu queria fazer alguns comentários, então eu espero que vocês não se importem em ver a imagem do livro enquanto eu falo e não o meu rosto. Mas alguns comentários. Eu continuei gostando muito. Eu, sinceramente, vou dar 4 estrelas pra esse livro e vou favoritar. E eu tô muito surpresa, porque eu achei que, assim, seria, tipo, 3 estrelas por aí. Eu não imaginava que eu iria gostar tanto. E é muito engraçado, porque eu gostei desse livro como em Young Adult. E eu não leio, né, muito mais Young Adult, e eu gostei muito da protagonista, né, da Bella, principalmente mais até quase um pouquinho depois da metade do livro. Eu acho que depois disso, depois que ela e o Edward finalmente ficam juntos, ela fica meio cansativo a coisa dela só viver pelo amor por ele, eu admito, né. Eu vi algumas pessoas falando que a Bella é uma personagem sem graça e desinteressante e entediante, e, cara, eu me senti babau, porque, tipo, eu super me identifiquei com algumas coisas da Bella, principalmente na primeira parte. Eu acho que ela é uma representação ótima de uma pessoa introvertida, então eu gostei bastante da Bella. O Edward, assim, gente, não morri de amores por ele, não achei que ele é, tipo, eu acho que pra um adolescente, talvez, eu entendo as pessoas que gostavam, né, se apaixonaram pelo Edward, e é o Robert Pattinson, né, vamos ver no filme, porque sim, gente, estou pronta já aqui pra ver, ó, alguém já assistiu na conta da Netflix, talvez seja eu algum tempo atrás, porque de vez em quando eu vejo esse filme, mas faz um tempinho que eu não assisto, então vai ser
uma nova visão, agora que eu li o livro tão recentemente, né? E então, enfim, sobre Twilight ainda. Depois da metade do livro, né, como eu falei, eu acho que o que ficou cansativo, inclusive vou tirar isso aqui, que eu não tirei o vídeo todo. O que ficou cansativo pra mim também foi que quando eles ficam juntos, fica muito nisso de perder a personalidade, principalmente da Bella. Parece que ela só vive por ele, etc. Eu sei que isso faz parte da história também, né? Os dois, aquela coisa meio alma gêmea, porque ele não lê a mente dela e etc. E eu acho que isso é explicado melhor nos próximos livros. Inclusive, teve a explicação do porquê a Alice, sei lá como fala, ela não se lembrava do passado. Eu achei super legal. E, assim, meio... Não é uma coisa... Não é, tipo, o plot mais inteligente, mas foi legal acompanhar. E aí, o que eu tava falando? Já me perdi aqui. Aí eles ficam um casal muito grudento e meloso. E eu lembro que na minha resenha, gente, eu tenho que pesquisar aqui. Vou pesquisar com vocês. Mas na minha resenha que eu fiz quando eu tinha, tipo, 13 anos, eu reclamei que... Meu blog chamava Curtindo a Vida Lendo, gente. Mas eu reclamei que... Eu reclamei que eles eram um casal muito meloso, e eu com 13 anos, e eu continuei achando que, tipo, no começo eu tava achando ok, mas aí chegou um momento que eu tava meio cringe mesmo, principalmente, tipo, tem um momento que ele bebe a lágrima dela, sabe, umas coisas meio assim, eu não curti tanto, eu acho meio cringe, enfim, mas também não julgo quem gosta, mas sei lá, não curti muito. Assim, eu acho que o livro tem suas problemáticas que as pessoas às vezes comentam, dele não ser, tipo, o interesse amoroso mais, assim, moralmente decente e tal, mas nada que eu achei aqui muito absurdo, sabe? Eu acho que todas as coisas dão pra passar, de certa forma. Vale a pena a gente falar sobre elas, mas não são nada muito absurdo. Eu admito que a família dele eu tava esperando mais, tipo, eu até gostei das interações, mas eu quero rever o filme agora porque eu lembro que eu acho as interações da família dele com a Bella muito mais divertidas no filme. O final, eu gosto muito do final, gente, sempre gostei no filme e eu gostei aqui também de toda... Eu vou dar meio spoilers, né, gente? Eu acho que esse ponto as pessoas sabem da história de Twilight, mas que a Bella é capturada lá. Eu sempre achei que tem muita adrenalina, eu acho muito legal. E, enfim, gente, eu adorei, eu gostei muito, principalmente na primeira parte, até, tipo, 60% do livro tava, tipo, quase 5 estrelas, juro pra vocês. E depois foi ficando um pouquinho repetitivo e os personagens eu fui gostando um pouco menos, mas no geral eu gostei bastante. Eu acho essa edição muito divertida, porque ela saiu em 2008, eu tava vendo aqui, e aí tem as coisas do filme e coisas que seriam lançadas ainda sobre o filme. Isso aqui eu fiz algumas anotações quando eu tava... Mas são várias perguntas pra fazer discussões, assim, tipo de clube de leitura. Tem o primeiro capítulo, eu acho, aqui do próximo livro, né, que é o New Moon. Eu tenho as edições em português, mas eu acho que se eu for continuar, eu vou tentar arranjar as edições em inglês, porque eu gostei muito de ler inglês e eu tenho quase certeza que se eu tivesse lido esse livro em português, eu não teria gostado tanto. Eu acho que eu teria lido bem mais devagar, por algum motivo, eu tenho quase certeza disso, então, enfim. Mas é isso, essa foi a minha opinião sobre Twilight. Gostei muito mais do que eu esperava, virou super uma leitura conforto. Com certeza eu vou manter na estante comigo. Não sei quando eu vou ler a continuação, mas eu queria saber, você gosta de Twilight? Você já leu? Se você não gosta, por que você não gosta? Você acha Bella entediante também? Me conta. Você não suporta o Edward? Me conta o que vocês acham. Eu achei o Edward muito mandão também, meio chato. Mas, enfim, gente, agora... vamos dar uma olhadinha no meu blog, que a última vez que eu postei foi em 2016. Ó, tá online pra quem quiser ver. Eu tenho um pouco de vergonha desse blog, mas ao mesmo tempo foi muito importante na minha formação. Eu lembro que é engraçado, porque o primeiro post que eu tenho aqui é um post sobre voltar a postar no blog em 2016 e foi tipo o último post que eu fiz. Mas vamos procurar no arquivo do blog. Eu era muito organizadinha com ele, gente, com esse Harry Potter, que hoje em dia eu nem tchum mais. Mas vamos procurar a minha resenha de Crepúsculo aqui. Aqui, ó, novembro de 2013, eu fiz a resenha de Crepúsculo. E vamos ver o que a Mayara falou. Oi, leitores! Hoje eu vou falar um pouquinho de um dos livros mais comentados há um tempinho atrás, Crepúsculo, da Stephenie Meyer. Pretendia fazer essa resenha em vídeo, porém a bateria da câmera acabou, então lá vamos nós. Ó, pelo menos a Mayara do futuro tem uma bateria que carrega e fez a resenha
no vlog. O livro vai contar a história pela perspectiva de Isabella Swan, que também é a personagem principal. Bella é uma adolescente comum que vivia com sua mãe e seu padrasto em Phoenix, mas tem que se mudar e passar um tempo com seu pai em Forks, que é uma cidade pequena, melancólica e úmida. Isso faz com que Bella odeie a cidade, mas um personagem aparece e muda totalmente a história. Edward Cullen é um garoto muito bonito, de acordo com a descrição da Bella, que eu já não confiava na Bella. Porém misterioso e afastado do resto da turma da escola, ficando somente com sua família, que é bem estranha também. Depois que Bella descobrir sua verdadeira identidade, ela passa por algumas situações bem diferentes do normal. É a minha opinião. O livro em si é divertido, porém uma das coisas que me incomodou na narrativa foi como os dois personagens principais são melosos um com o outro. Outra coisa que me incomodou ainda em relação ao casal é que Bella ao longo da história se torna obcecada por Edward. Olha, isso aí também me incomodou, viu? Eu acho que chega um momento da história que a vida da Bella vira o Edward e eu não sei se eu curti isso, eu não sei se isso muda nos próximos livros, me falem aí nos comentários, porque realmente fica repetitivo, cansativo. E a escritora escreve de forma muito simples, o que faz o livro ser rápido de ler. Eu também acho que é muito simples a escrita, mas não é uma coisa tão ruim. Em relação à edição, ficou muito boa, não gostei muito da capa, pois não me chamou a atenção. Dei 3 estrelas, mas fiquei em dúvida de dar 2. Porém, como achei a leitura agradável, resolvi avaliá-lo como bom. Preço, em média, R$30, gente, na época. Crepúsculo hoje deve estar bem barato, inclusive, né, porque... Eu não sei, nem sei se as pessoas compram, é um livro que sai bastante, não sei, vamos ver a média. Ai, gente, tá R$39. Nossa senhora, tá carinho, hein? Mas, enfim, essa foi a opinião. Agora, nós vamos o quê? Nós vamos dar o play no famoso filme, que é mais controverso ainda que o livro. E é isso, vamos ver ainda. Eu já comentei algumas vezes, eu amo muito os dois atores. Eita, no final. Mas eu gosto muito do Edward, não, do Robert Cullen. Robert Cullen, meu Deus, como assim? Não, do Robert Pattinson. E a Kristen Stewart é a minha atriz favorita. Então, vamos ver. Eu provavelmente vou continuar gostando do filme. Eu acho que eu vou acabar gostando mais do livro. Mas eu não sei. Vamos ver como vai ser minha reação agora. Só queria dizer, gente, que eu sempre amei a casa deles. Sempre gostei da cidade, né, de Forks. Eu sempre amei a vibe da cidade, né, diferente do começo da Bella na história. Gostei bastante no livro também, mas eu sempre amei a casa. E por dentro, então, é muito confortável. O quarto da Bella é perfeito. Me lembro o quarto da Rory, inclusive. E, gente, a Kristen Stewart como Bella é, tipo, a escolha perfeita. Sério. A melhor escolha pra personagem pra interpretar foi ela. Eu também amo o jeito que ela se veste. Vários comentários eu acho que vou fazer de vez em quando ao longo do filme. Ok, gente, mas eu amo como esse filme usa as cores pra deixar a vibe melancólica da cidade. Perfeito. Agora, o momento. Uau! Nossa, gente. Eu estou me sentindo com 14 anos. Gente, eu não entendo algumas coisas. Por que foi gravado assim? No livro ela só tá sentada do lado dele quando ele tá tocando. Tipo, ficou tão... Não faz o menor sentido. Ela tá deitada no fundo. Gente, terminei o filme. Mas só queria falar que, tipo, opiniões finais. Gostei muito mais do livro. 4 estrelas eu vou dar e vou favoritar ainda. Agora, o filme eu dei 3 estrelas, que já era a nota que eu dava pra esse filme antes, porque eu já assisti umas 3, 4 vezes, eu acho, ao longo da vida, 5, se não. E é um filme divertido, mas eu fiquei mais frustrada depois que eu li um livro com ele, porque eu acho que o livro é bem mais natural, as coisas, e o Edward é menos rude no livro. E ele é um namorado melhor no livro, eu achei. E as atuações estão muito ruins. Menos da Kristen, eu acho que ela tá boa no papel. Como todos os papéis, praticamente, que eu já vi com ela. Eu acho que até nesse papel ela tá perfeita. Ela tá trabalhando muito bem com a personagem da Bella. Tipo, eu acho que ela tá igualzinha a Bella do livro. O Edward, que é o Robert Pattinson, tá horroroso, gente. Quase todos eles estão muito ruins. A atriz que faz a Alice tá perfeita também. E é isso. Acabou o vlog, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa não aparecer no final desse vlog, mas hoje eu tô muito descabelada, desarrumada. E aí eu não queria aparecer. Espero que vocês tenham gostado de ver a minha estante e apenas a minha mão pra protagonizar esse final. Mas é isso então. Tchau, pessoal.